Pessoal, tudo bem? Hoje eu levantei cedo, disse que acordei, comecei a gravar o vídeo lá, fui gravando e falando, falei 28 minutos de leitura lá. E depois eu perdi tudo. Então, bora recomeçar, né? Fazer de novo, que a gente aqui tá com consistência e tá com o processo de concluir os 40 dias dessa jornada e só continuar depois, tá bom? Hoje é o 10º dia e o tema é: você é uma pessoa de sucesso? As pessoas bem-sucedidas em suas áreas de atuação geralmente são abordadas com uma pergunta: qual é o segredo de seu sucesso? Ganhar dinheiro é ter bens? É sinônimo de êxito ou ilusão temporária? De estabilidade? Sem Deus na primeira hora de cada dia, todo sucesso será apenas ilusão. Em nossa jornada de hoje, vamos descobrir a causa principal do verdadeiro sucesso na vida e ver como alguns venceram espiritualmente e glorificaram a Deus com seu estilo de vida. Aprenderemos com o testemunho que nos deixaram. A meditação na palavra de Deus é uma ferramenta indispensável para o crescimento espiritual diário do crente. Ao estudarmos a vida de alguns gigantes espirituais, desejamos que o Espírito Santo o estimule a ser um vencedor espiritual, buscando a vitória em Deus todos os dias de sua existência. Amém. Vamos falar de Davi. Este é o primeiro personagem da galeria dos vitoriosos espirituais. Falando sobre ele, a Bíblia diz: achei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está lá em Atos 13, verso 22. Bom dia, Marcos. Qual o segredo para uma pessoa atingir um nível tão alto de espiritualidade? O próprio Davi revelou o segredo. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, verso 97. Começar e terminar o dia em meditação na presença de Deus foi o grande segredo de Davi e deve ser o seu também. Na maioria dos salmos que escreveu, Davi deixou evidente a sua paixão por meditar na palavra de Deus. Quando Davi fala da lei, ele se refere ao conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Imagine se Davi vivesse em nossos dias e se deparasse com tantas Bíblias, com os mais diferentes formatos e traduções, com tantos livros baseados na palavra de Deus. Seguramente ele diria que somos muito privilegiados por termos à nossa disposição tanto alimento espiritual. O crente deve estudar e buscar crescer intelectualmente, mas primeiro deve buscar o crescimento espiritual. Isso que esse escritor aqui colocou é verdade, porque hoje em dia a Bíblia tem de todos os tipos, formatos, modelos, jeitos para agradar todo o público. E hoje a gente tem essa liberdade ainda de acesso à palavra de Deus. Então vamos valorizar isso, né? Foi vivendo dentro dessa realidade de comunhão e busca que Davi abriu o coração a Deus e experimentou um nível tão alto de espiritualidade. A Bíblia se refere a ele como um homem bem-sucedido em tudo o que fez. Davi era um homem, foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, o mavioso salmista de Israel. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, teu servo, 2 Samuel 23, versos 1. Atos, capítulo 7, versos 46. Depois, capítulo 13, verso 22. Capítulo 4, verso 25. Ele foi vitorioso como pastor,
como soldado, como rei e como compositor de hinos. Ele viveu na prática aquilo que escreveu no Salmo 1 a respeito da pessoa que leva a sério sua comunhão ao meditar na palavra. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. A proposta do seminário de enriquecimento espiritual não é esta? Sim, queremos que você desenvolva o hábito de buscar a Deus em primeiro lugar diariamente. Daqui a 30 dias você terminará a sua jornada. Que tal começar uma próxima jornada lendo os primeiros 41 salmos de Davi, meditando neles todos os dias, um por um? Lembre-se, Deus tem uma programação diária para a sua vida. No livro sagrado, vá à presença de Deus do jeito que se levantar. O maior desejo da sua alma ao despertar deve ser o de buscar conhecer esse programa. Como Davi, você vai experimentar o poder do Espírito Santo operando milagrosamente em sua vida cada dia. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Cada mando é uma promessa, aceito voluntariamente, recebido na alma, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. Josué é outro líder que aprendeu a buscar a Deus Josué é outro líder que aprendeu a buscar poder e coragem na meditação diária na palavra. Recebeu a missão de liderar o povo num momento difícil e de substituir um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Gigantes e cidades muradas estavam à frente para serem conquistados. O momento da batalha estava próximo. Tudo devia ser tratado com estratégia, sabedoria, conhecimento e discernimento. Humanamente falando, seria uma missão impossível. E esse pedaço aqui, ó, é a nossa vida, né? A gente tem que viver o dia de hoje com estratégia, com sabedoria, com conhecimento e com discernimento para a gente poder escolher o que menos nos faz mal pelo dia, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então, nosso dia ele tem que ser governado e não mal governado, tá? Então, que nós possamos pegar esse pedacinho e meditar nisso. Josué sabia que sem Deus não iria a lugar algum, e ele buscou o Senhor, pois sabia que somente Deus poderia levá-lo à vitória. A Bíblia diz que o Senhor foi ao encontro de Josué e disse: "Sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Meditar dia e noite na palavra. Essa foi a determinação divina para Josué. Assim como Josué obedeceu a Deus e foi bem-sucedido ao conduzir o povo à terra prometida, da mesma forma ele quer guiar você a cada passo de sua vida. No livro A Sós com Deus, na meditação da palavra, Campbell McAlpine cita o exemplo de muitas pessoas que aprenderam a vencer as suas crises depois que passaram a meditar na palavra todos os dias. Apresentamos a seguir um resumo de 3 desses relatos do livro. Testemunho de George Miller. Nos primeiros anos da década de 1830, George Miller se sentiu mortificado diante da falta de fé de seus contemporâneos e desejou poder mostrar-lhes, como diz ele, uma prova tangível de que Deus, nosso Pai, ainda é o mesmo Deus fiel que sempre foi,
e que ele ainda está disposto a provar que é o Deus vivo, fiel para com todos os que nele confiam e vivem de acordo com os seus divinos princípios. E o Senhor concedeu o que desejava, levando a iniciar um projeto de criar abrigos para órfãos na cidade de Bristol, na Inglaterra. Miller buscou de Deus todas as provisões necessárias, não esperou dos homens, só de Deus. Repita, Miller só esperou de Deus e não dos homens. E a história de como ele fundou e sustentou seus orfanatos, sua vida, obra e ministério ainda são fonte de inspiração e bênção para milhares de pessoas. Ele deixou um testemunho sobre o grande valor da meditação para seu coração numa mensagem escrita intitulada Soul Food, Alimento da Alma. Diz ele, Deus se dignou ensinar-me uma verdade de cujos benefícios tenho gozado há 14 anos. Entendi de uma forma muito clara que o primeiro cuidado que devo ter a cada dia é alegrar minha alma em Deus. Olha isso, pessoal. O primeiro cuidado que eu devo ter a cada dia é alegrar a minha alma em Deus. De novo, o primeiro cuidado que devo ter a cada dia é alegrar a minha alma em Deus. Então, minha primeira preocupação não era procurar ver quantas tarefas deveria realizar na obra de Deus, mas o que teria de fazer para edificar minha alma no Senhor e como iria alimentar meu homem interior. Poderia estudar a verdade da palavra de Deus para apresentá-la aos perdidos, para ajudar os crentes, confortar os aflitos e aprender a me conduzir de maneira mais condizente com o Filho de Deus. Isso aqui é uma pergunta a se fazer, né? Com o que a gente tem alimentado a nossa alma interior? Com que coisas? O que eu tenho visto? O que eu tenho ouvido? Que eu tenho falado, que eu tenho pegado, que eu tenho comido, tem alimentado a minha alma interior? Eu vou ficar com essa meditação hoje, no meu coração hoje. O que tem alimentado a minha alma interior? E eu preciso ir cada dia alegrar a minha alma em Deus. Poderia estudar a verdade da palavra de Deus para apresentá-la aos perdidos, para ajudar os crentes, confortar os aflitos e aprender a me conduzir de maneira mais condizente como um filho de Deus. Contudo, se não me alegrasse no Senhor, se não me fortalecesse interiormente todos os dias, não teria realizado nenhuma coisa, nem outra, com essa atitude. Anteriormente, eu tinha o hábito de me dedicar à oração, assim que me levantava pela manhã, mas depois entendi que a atividade mais importante era entregar-me à leitura e meditação da palavra. Desse modo, iria sentir-me confortado, inspirado e instruído. Deus me exortaria e corrigiria, e assim, por meio de sua palavra, teria uma comunhão real com o Senhor. Então, comecei a meditar sobre o Novo Testamento todos os dias. Pela manhã, fazia uma breve oração pedindo a bênção dele para a sua palavra, e logo me punha a meditar nela, analisando detalhadamente cada versículo, procurando retirar dele uma bênção, não para benefício do meu ministério público, não para pregar, mas para alimentar a minha alma. E todos os dias acontecia invariavelmente uma coisa. E todos os dias acontecia invariavelmente a mesma coisa. Após alguns minutos, sentia-me compelida a confessar algum pecado, ou a interceder, ou dar graça, ou suplicar alguma bênção. O fato é que logo me sentia inclinada a orar. Depois de alguns instantes de oração, passava as palavras seguintes:
transformando-as em oração por mim mesmo ou pelos outros, de acordo com aquela mensagem bíblica, mas sempre mantinha em mente que o objetivo principal da meditação era buscar alimento espiritual para a minha alma. Assim, a diferença entre a prática de agora e a anterior é a seguinte: antes eu começava a orar assim que me levantava e às vezes ficava em oração até a hora do jejum. De qualquer modo, sempre começava orando primeiro, a não ser nos dias em que sentia a alma um tanto árida. Nesse caso, lia um texto das Escrituras. E o que acontecia? Muitas vezes passava 15 minutos, meia hora e até uma hora de joelhos, sem ter consciência de haver obtido conforto, ensinamento ou quebrantamento de alma. E em certas ocasiões ficava até meia hora com o pensamento a vaguear e só então começava a orar de fato. Hoje em dia, quase não tenho mais esse problema, pois já estou em comunhão real com Deus, converso com Ele sobre as mensagens que acabei de receber dele em sua preciosa palavra. Muitas vezes fico espantado de não haver me conscientizado disso antes. George Miller aprendeu que a meditação bíblica é uma prática devocional que revoluciona nossa vida. O segundo testemunho é de uma dona de casa. Eu frequentava assiduamente minha igreja e participava de todos os trabalhos, mas sentia-me interiormente vazia, pois sabia que não gozava de uma comunhão íntima com Deus. Certa ocasião, por acaso, ou pelo menos foi o que pensei na época, eu e meu marido ouvimos os ensinamentos de um pastor sobre a meditação. Assim que ele começou a apresentar o estudo, compreendi que que ali estava a solução para a minha busca de Deus, para chegar a conhecê-lo melhor. E ele nos ensinou medidas práticas para a meditação. E naquela semana fiz um compromisso com Deus de meditar na palavra diariamente. E hoje, após alguns anos de busca e estudo, nem sei expressar em palavras o que vai em meu coração e minha vida, pelo fato de haver obedecido e mantido a disciplina de passar alguns momentos meditando na palavra de Deus todos os dias e permitindo que o Espírito Santo descortine para mim o próprio coração de Deus. Há dias em que sinto toda a sua grandeza e sublimidade. E há outros em que recebo promessas de bênçãos para mim e minha família. Até mesmo sua repreensão é branda e agradável, pois sei que ele me ama e quer ter comunhão comigo. E é com grande expectativa que diariamente me disponho a esperar em Deus para que me revele mais de si mesmo através de sua palavra e para louvá-lo. Há ocasiões em que me sinto a ponto de explodir, tal a plenitude de sua presença. Vivi cerca de 15 anos, opressa por todo tipo de temores, todos os absurdos e infundados, mas para mim muitos reais. Hoje sinto que meu coração nunca esteve tão cheio de louvor a Deus, a esse Deus que me conhece de forma tão íntima e que atende a todas as necessidades do meu ser. Terceiro testemunho, um empresário. Faz mais de 3 anos que estou meditando na palavra de Deus. Tive vontade de narrar-lhe algumas das bênçãos que tenho recebido em decorrência da meditação. Após um mês de estudo, percebi que não precisava mais tomar meu remédio para a úlcera, nem os tranquilizantes que antes tomava. 6 meses depois, tive que enfrentar uma situação séria nos negócios. Mas em vez de preocupar-me, entreguei tudo nas mãos de Deus e me firmei em sua palavra. Não perdi nenhuma noite de sono, nem abriguei pensamentos negativos. Glória a Deus, pois Ele me libertou dos temores e preocupações. Através do estudo da palavra de Deus, consegui imprimir mais disciplina em minha vida, mudei completamente meus hábitos de vida, dormir, alimentar e trabalhar. Hoje me levanto às 6 horas e faço minha meditação até às 7. Depois vou fazer o Cooper num percurso de 5,5 km, antes de tomar o de jejum. Algumas semanas atrás, quando estava correndo, Deus me disse que havia restaurado minha juventude. Sinto-me melhor física e espiritualmente.
hoje do que nos últimos 25 anos. Além disso, aprendi a meditar de dia e de noite. À noite, quando me deito, olha esse pedaço aqui, pessoal. À noite, quando me deito, fico meditando em 1 ou 2 versos, até pegar no sono. São as últimas coisas em que penso e logo durmo profundamente. Quando acordo, a primeira coisa em que penso é na palavra de Deus. Dou graças a Deus por suas palestras a respeito da meditação. Ou seja, a gente começa o nosso dia com Deus e termina a hora que vai dormir com Deus. E aí vai fazendo sentido essa rotina na nossa vida. Esse hábito, né? Nem digo rotina, esse hábito, esse novo hábito. Encerrando, a bênção ao meu alcance. Cada dia Deus tem uma bênção para você na palavra, mas é preciso ir buscar. As fontes de paz e alegria celestiais, descerradas na alma pela palavra da inspiração, tornar-se-ão um poderoso rio de influência para abençoar a todos os que venham a ficar ao seu alcance. Isso está no livro Educação, página 190. Aproveite esta jornada para aprender a desenvolver o hábito de ir à presença de Deus nas primeiras horas de cada dia. Ao final dos 40 dias, você notará uma grande mudança em sua vida. O Espírito Santo muda diariamente a iniquidade para a santidade. E num processo de contemplação diária, você vai ficando mais parecido com Cristo. Veja essa declaração. Contemplando o estudante da Bíblia ao Redentor, despertar-se-lhe-á na alma o misterioso poder da fé, adoração e amor. O olhar fixa na visão de Cristo, e o que assim contempla cresce na semelhança daquele a quem adora. Texto adicional. Para ter paz e alegria, guarde em seu coração. Está vendo como é fácil? Basta criar o hábito e com facilidade passamos a andar com Deus todos os dias sem esforço. Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia à meditação, oração e estudo das Escrituras estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que o cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor, por todas as graças do novo nascimento. É isso aí. Hoje a gente encerrou aqui mais o 10º dia da nossa jornada de 40 dias de comunhão e santidade, para ter mais intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, pessoal, vocês viram que a gente começou com 2 personagens que estavam na Bíblia e com mais 3 testemunhos de pessoas que viveram em algumas épocas atuais e lá do passado. Ou seja, a Bíblia ela é atual, a Bíblia ela serve para todos nós, a Bíblia ela vai transformar cada um. E os exemplos estão aí. É o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus hoje. Então confia nele, entrega sua vida, entrega seu dia, deixa Deus, a hora que você está buscando Deus em primeiro momento, Deus ele está lá programando um dia para você. Então você receba esse dia. Por quê? Porque as misericórdias se renovaram, é um novo dia. O ontem a gente não tem poder nenhum, tá zerada a conta. Já foi, passou, não tem o que fazer. Então foca no hoje, viva as misericórdias de Deus, curta seu dia, tá bom? E vamos orar para que você possa ter um dia alegre e feliz, tá bom? Vamos lá? Pai querido, muito obrigada pelo dia de hoje, porque as suas misericórdias se renovaram. E nós aprendemos, Senhor, que a nossa prioridade, o alimento da nossa alma deve ser te buscar em primeiro lugar. E com alegria no coração, para que a nossa alma, o nosso espírito se alegre, Senhor. O nosso corpo, Senhor, venha viver tudo aquilo que o Senhor quer que a gente tenha, saúde. O Senhor quer que a gente faça, cuide do nosso templo. Nós somos uma Bíblia viva, que é ambulante, inclusive vai em todos os lugares. E nós estamos anunciando e pregando e representando o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos protege. Em nome de Jesus,
Amém. Pessoal, é isso aí. Tenha um ótimo dia, um extraordinário dia, um memorável dia. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau.